Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, também uma boa madrugada e principalmente para você que está na região de Nova York, nos Estados Unidos, em pleno inverno, uma excelente nevasca, né? E direto de Nova York temos aqui ele, Jorge Bife, que ninguém mais, ninguém menos, que foi o episódio mais ouvido, mais assistido na plataforma do Spotify e nos agregadores, as plataformas de podcast aqui do Contcast, né? Então, o episódio que a gente gravou, Bife, lá em 2022, né? Com o reacordar do Contcast em 2024. Não sei se pelo nome, se pela temática, pela conversa, se pelos seus lindos olhos azuis, né? Foi o episódio mais assistido, mais ouvido em 2024. Então, nada melhor do que trazer ele para a gente estrear nesse episódio inicial aqui, um piloto da quinta temporada, onde durante a temporada vamos falar de varejo, vamos falar de venda e vamos falar de valor, tanto na geração de valor quanto na percepção de valor. E se a gente está no começo do ano, no começo da quinta temporada, não tem como não deixar de falar sobre varejo e valor e vendas com alguém que entende muito disso e que esteve presente no NRF. E a gente já vai contar para você o que é o NRF. Mas antes de tudo, Jorge Bife, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Contcast. O Contcast, essa audiência é sua. Seja bem-vindo. E conta pra gente, tá frio aí? Olá, Conte. Obrigado. Tá bem frio. Realmente, hoje tá um dia complicadinho. Lá fora, -5, -6, uma nevinha chata, mas vamos lá, não tem problema. Já limpei a frente da casa, já passei, né? Aquele perrengue tradicional e tá tudo certo. Vamos para frente. A parte do perrengue que ninguém vê, que ninguém fotografa, né? É mais ou menos isso. Mas Jorge, tranquilo. não, primeiro de tudo, cara, obrigado pela contribuição, pelo nosso episódio que a gente gravou lá atrás. E, cara, que surpresa agradável ter o teu episódio como o mais assistido, mais ouvido aí das plataformas de podcast no ano passado, né? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E conta um pouquinho, o que você está fazendo aí nas terras americanas? Bom, vamos lá. Eu estou aqui nos Estados Unidos já, vou fechar aí no meio do ano, praticamente 2 anos, né? E eu estou como professor convidado na UMass Amherst, né, que é a Universidade de Massachusetts aqui, como convidado professor na área de negócios internacionais, né? Então, não só estou trabalhando, desenvolvendo uma pesquisa acadêmica, né, relacionada a esta temática, inclusive se fala da percepção do valor, a gente está falando um pouco do Sales Enablement, que é essa conexão aí com vamos dizer assim, todos os processos e o que a gente entrega para a equipe de vendas para uma performance melhor dentro de uma empresa, sempre com uma temática voltada a pequenos negócios, varejo, que é o meu background. Então, mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora. O meu termo poderia se estender um pouco mais, mas eu acho que o meio do ano aí é o meu tempo, eu volto um pouquinho para o Brasil e depois talvez voltamos novamente, né? O mundo é livre aí, a gente vai para cima e para baixo como for necessário, né? Sentindo saudade do nosso calor aqui? Eu gosto mais do frio, então o calor não tenho muito saudade não, mas da nossa cidade aí, Curitiba, eu tenho um pouco de saudade, uma cidade muito boa, então... Mas o Né? que é muito caloroso aqui, Bife, é justamente o nosso varejo, né? Então, você que está aí dos dois lados da moeda, né, consultor, atuou pra caramba aqui no Brasil, continua atuando mesmo à distância, né, tem suas ligações com as empresas aqui e está vivenciando isso na prática aí nos Estados Unidos. Qual que é a grande diferença do varejo, tanto para quem compra quanto para quem vende? Você consegue fazer um paralelo? Bom, quando a gente olha o mercado americano, tem muitas peculiaridades, né? Então, eu costumo dizer para todo mundo que vem aí conhecer um pouco, né? O pessoal chega, eu vou ficar milionário aqui nos Estados Unidos vendendo pão de queijo. Uhum. Pão de queijo é uma delícia, tal. Daí a gente faz o país. Não, pão de queijo é uma delícia para brasileiros, né? Então, assim, para o americano é uma delícia ele come uma vez e deu, né? Ele não come canjica, ele não Uma come... curiosidade, né? É uma curiosidade. Então, assim, existe esse lastro cultural que realmente difere muito o mercado. Uhum. Existe o costume que a gente coloca, né, e faz questão muitas vezes de mostrar o costume
que a gente vê nos próprios roteiros de filmes, né? Então o cara sai do trabalho, passa no bar, tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, que não é o tradicional do brasileiro. Ah, o brasileiro gosta, mas não todo dia. Uhum. Não é um processo para ele, né? Ele sai do trabalho, passa no mercado, supermercado e compra as groceries, o material dele para fazer a janta. Por quê? Porque ele não tem estoque em casa. A gente já faz, como se diz antigamente, o rancho, né? Fazer a O compra do rancho. mês, né? Então, assim, tem muitos diferenciais na operação cultural. Isso, né, passa a ser até relativamente óbvio, né? E quando a gente vai na operação, praticamente tudo anda relacionado a isso aí. Então, assim, a cultura, ela impulsiona uma série de situações que são diferentes da brasileira. Na dinâmica geral da compra, da venda, tem muitas similaridades. Então, quando o cliente entrou no estabelecimento, ele vai comprar um produto, ele vai para um provador, provar uma camisa, ó, né, um vestido, uma coisa assim, opa, aí a gente está falando de coisas muito parecidas. Então, Uhum. o desafio realmente é justamente pensar essas situações semelhantes e, paralelo a isso, criar um modelo que a gente tropicaliza essas diferenças ali na frente, né? Então é muito difícil falar uma coisa, mas a gente pode discorrer aqui uma tarde inteira sobre isso. Tem bastante. Não, bacana, né? Eu costumo dizer, né, e principalmente isso, a gente que é professor, levar essa vivência para dentro da sala de aula, né? Você não tem cuidado com as fórmulas mágicas, né? Porque eu mesmo continuo sendo eu, mas eu assumo diferentes papéis enquanto consumidor, conforme o item que eu estou comprando, conforme a frequência com que eu compro, conforme a necessidade que eu tenho para utilizar aquele produto, né? Eu costumo dizer, a gente se ofende com o preço de uma Coca-Cola em algum lugar e a gente paga muito mais caro em outro lugar dando risada. Porque a gente não está comprando a Coca-Cola, a gente está comprando a situação onde a Coca-Cola está inserida. Né? Então, se você vai no supermercado, você vê o preço, puxa, tá caro, aumentou, hoje não vou levar. Mas quando você para abastecer no posto de gasolina, vai na loja de conveniência e não quer pegar fila, simplesmente quer pegar a Coca gelada, você pega na geladeira, leva, você vai pagar muito mais caro que no mercado. E quando você vai no barzinho, no restaurante, você paga muito mais caro ainda no litro e repete, né? E sai feliz da vida. Ou seja, não é apenas a relação preço, produto, praça e promoção. Né? Existe uma experiência, existe uma percepção de valor envolvida nessas relações. E eu continuo sendo eu, o bife continua sendo bife, e você continua sendo você. Mas o momento de compra, de consumo é diferente, né? Isso aí, eu concordo plenamente. Eu acho que. E a gente já entra um pouquinho no assunto valor, né? Então, assim, é aquela famosa, né? Preço que eu, né? Preço é o que eu pago, né? Valor é o que eu levo. Então, assim, essa percepção, ela muda culturalmente, ela muda de país para país, ela tem diversas alternativas, mas, assim, temos entre Estados Unidos e Brasil muitas similaridades, entre Europa e Brasil muitas similaridades. Né? O que a gente usa como referência aqui o mercado americano é porque é um mercado muito maior, né? Então, mas, Uhum. mas essa relação, testa antes, vai tudo mais rápido, né? Não, legal. E é o que a gente vai debater muito aqui ao longo, né, dessa quinta temporada. Vamos falar de varejo, vamos falar de venda, vamos falar de valor percebido e gerado. Mas, quando a gente fala de referência, a gente fala de tendência, conta para quem está nos acompanhando aqui, bicho, para onde que o mundo inteiro para, prende aquela respiração por 3, 4 dias e aponta o binóculo, né? Para onde que todo mundo olha? Vamos lá, eu costumo chamar, a gente chama, né, culturalmente no Brasil como NRF, para a gente deixar muito claro, na verdade, a NRF é a irmã da nossa CNC, né, Confederação Nacional do Comércio. Então, Uhum, basicamente, ela é irmã, né? Seria a mesma operação. O que acontece em Nova York é o Big Show da NRF. Então, como se fosse uhum. a Big Mostra da CNC. Então, o que acontece lá, né? Esse ano, 70ª edição, ou seja, 114 edições já acontecendo, desde ah, É, no, 1919, não é? mas no Javits acho que já faz uns quase 20 anos que é ali, né? Antes era Uhum. no Waldorf Astoria, e era muito menor do que é hoje. Hoje é
negócio muito grande. Lógico, existem feiras muito maiores, sim, com certeza, mas essa é. E o que acontece lá? Durante aqueles dias eu resumiria para você o que acontece. Então, nem tudo que acontece na NRF vai para o Brasil. Isso é fato. Uhum. Mas tudo que vai para o Brasil passou por lá. Isso eu também afirmo. Também é fato. Então, nesse olhar, o que acontece nesses dias? Tudo para olhar as tendências, o que está direcionando. Entenda que lá não é uma feira definitiva, onde ela traz conclusões diretas, mas ela vai mostrando direções, né? E todo ano, ano a ano, ela pega a direção do ano anterior e dá uma ajustadinha. Olha, eu falei que ia para cima, não foi tanto, foi um pouquinho menos, assim. E ela vai ajustando. Isso vai regrando, basicamente, todas as estratégias das empresas de varejo. Então, todo mundo que já fez orçamento, estratégia, rodou estratégia no anterior, vai para a NRF, dá uma olhada e volta para casa e faz um trabalhinho. Opa, vamos fazer um ajuste fino na nossa estratégia? O que estão Uhum. dizendo lá talvez não seja tão assim, não seja tão assado, né? Então, o que acontece lá é justamente isso. Conta a tendência do varejo mundial, que vai rodar o ano praticamente, né, 2025 inteiro. Até quando? Até 26, quando tiver de novo, eles dão uma ajustadinha e colocam assuntos novos na mesa. Então, basicamente, o que acontece lá é isso, né? Ou seja, uma única pauta que está vigente há 114 anos, com pequenos ajustes ano a ano, e que vem trazendo o grande para-brisa, grande projeção de tendências de comportamento, de tecnologias, de práticas, né? E o bacana é que tem muito case. Então, tem a parte do congresso, onde tem os estudos, tem a parte acadêmica, tem experimentos que estão trazendo dados para isso, tem a parte mais conceitual, e tem a feira de quem está mostrando o que está fazendo, que está vendendo alguma coisa, está expondo ali já uma solução prática, mas também tem os cases de quem está não necessariamente dentro da feira, mas ao redor, né? Nova York se transforma nessa época, e aí aqui nos bastidores a gente está falando que Nova York vira São Francisco em épocas de Comic Con, né? Então a cidade se prepara, as grandes lojas, como é que chama? As Big Flags, não, como é que é? As lojas âncoras, né? Flagships. Elas, flagships, obrigado, são as lojas que representam a marca no mundo inteiro. E, puxa, lá em Nova York, na Quinta Avenida, na Broadway, tem uma loja daquela marca que ela está colocando em prática como modelo, como experimento, muito do que está se falando de tendência, até para que ela teste também, mas vira um case de estudo e recebe muito tráfego, muita gente visitando a loja para conhecer, né? Que lojas que você visitou que você traria aí para uma pincelada para esse nosso primeiro papo? Olha, ah, dentro do programa que a gente faz uma pegada bem pequeno e médio negócio, então bem varejo raiz mesmo, da onde eu vim, né? Eu vim do varejo lá Minha maioria estão, né? então a gente consegue vivenciar bem. Eu já tive muitas visitas por lá, então conheço bem. Posso trazer algumas assim que são referências hoje, né? Ah, a gente visita operações como o Eggmans, por exemplo, é um supermercado que trabalha basicamente só com comidas prontas, né? Então ele tem a Uhum. parte de groceries tradicional embaixo. O primeiro andar é só comida pronta, né? Então para você comprar, levar e comer. Funciona muito bem? Sim, voltando lá, cultura americana, isso aí encaixa Uhum. perfeito. Então você tem uma praça de alimentação, estilo um shopping, um não tão grande, né? Com diversos tipos de comida. Então tem a asiática, tem a indiana, tem a latina, tem a o que você imaginar, né? Tem a vegana, não vegana e assim por diante. Então, um modelo muito interessante ali, com uma organização, self-checkout, todo o processo bem feito. A gente visita, por exemplo, o Niclo, né? O Niclo, como chamo, Uhum. já com uma operação toda de fechamento de caixa com RFID, que a gente já vem no Brasil, isso, né? Decathlon tem, Renner tem, mas já com um quiosque novo lá de troca de produto. Então, ao mesmo tempo que se eu precisar Uhum. trocar, eu tenho a mesma agilidade, né? Sozinho. E o Nicola tem toda a área de tecnologia, uma empresa que cresceu muito baseada na tecnologia, assim por diante. Visitamos a PL, né, que é Athletic Propulsion Labs, né, é o nome da empresa. Ela faz um tênis.
tá? É uma empresa pequena, tal. Por que ela fez tanto sucesso? Lá atrás, ela foi bloqueada na NBA porque ela fez um tênis que dava um plus no Uhum. salto do atleta de 10 centímetros. E daí a história engraçada é essa, né? Que eles chegaram à conclusão, bom, proibiram a gente de vender o tênis da NBA. Beleza, mas tem 400 pessoas que estão na NBA, só sobra todo o resto do mundo para vender. E Exatamente. isso virou um case para eles e eles realmente, né, tem um valor agregado bem diferente, entrega, obviamente, uma tecnologia diferenciada. Então a gente vai, The Real Real, que é brechó de luxo certificado, a gente faz uma visita bem ampla, né? Área de alimentação, a gente visita o Devotion Café e visita o Starbucks First Reserve e faz um paralelo. Pô, o que que uma colombiana pequenininha tem para ganhar de uma Starbucks First Reserve, que é um investimento de 20 milhões de dólares? E a gente tenta Uhum. fazer essa conexão e fazer realmente o empresário que está com a gente lá olhar, ou seja, perceber com um olhar diferente, não só de turismo, né? De bonito, não, o que que é bonito? Como é que está a iluminação? Como é que foi a tua recepção na loja? Então, a gente entrou no Rust Reserve, lá o cara abre a porta para gente, assim, sejam bem-vindos e conta toda a história. Cara, qual o impacto para um cliente desse, né? E daí conta a Uhum. historinha, né? O que que melhora para uma Starbucks nisso? Então tem muita coisa por trás, né? Trouxe alguns exemplos aí, mas são 3 dias de visitas técnicas, né? A gente visita aí, em média, 10, 12 operações por dia. Tá? Todo mundo deu uma voltinha de Cybertruck, fomos na Tesla, muito bem pessoal. O pessoal lá deu uma volta de Cybertruck, todo mundo ficou bem feliz. Como é que é essa encrenca? Né? Então, é uma experiência diferente, ela traz uma temática pesada de vivência do empreendedor, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Muito bom. E para você que está nos acompanhando e quer saber como participar, como estar presente, como ir na delegação do Bife, o Bife ele chega lá, ele tem um exército de gente, ele vai controlando todo mundo, separa em grupos pequenos, grupos maiores, faz as visitas, faz o roteiro dentro da feira, nas lojas, né, Bife? Tudo isso ele vai contar para a gente, assim como as principais tendências desse ano do Big Show da NRF, no episódio dedicado. A gente vai ter um terceiro episódio para o Jorge Biff, então já que o que é bom a gente continua fazendo, né? A gente tá fazendo essa abertura da quinta temporada comigo, mas ele volta para um episódio completo para a gente esmiuçar como foi a NRF de 2025. Né? E para a gente deixar só um gostinho de quero mais aqui, Bife, fala para a gente qual foi o tema desse ano e por que esse foi o tema de atenção. Vamos lá, eu só fico com medo que a régua foi lá em cima, né? Vamos lá, né? Então, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Esse ano a temática, né? Vamos dizer, o discurso principal, eles chamavam, né? O título do evento Game Changer, né? Ah, e a principal pegada esse ano foi aonde a gente colocou a inteligência artificial ano passado como, tudo inteligência. Uhum. Esse ano ela já ficou muito claro que ela incorporou. Assim como a gente falava em cloud há muito tempo atrás, né, que Sim. agora ninguém fala mais porque parte, né, do princípio que isso é o básico, né? Eu costumo dizer que as melhores tecnologias são aquelas que a gente já não considera, ou pelo menos não repara no dia a dia como uma tecnologia, já virou um ferramental do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? É exatamente nessa linha que vem, né? Então ela coloca o IA como fundamental e daí vem aquele pensamento de alguém que está escutando, fala, puxa, mas não usei nem direito o GPT ainda. Então, mas ele coloca essa. Ele desmistifica, porque existia uma mistificação muito grande em cima disso, que era, né, um negócio complexo, Uhum. e hoje já por meio de APIs e etc., a gente já viu que isso é muito mais factível de utilizar, né? E cria um paralelo novo da humanização, né? Então, assim, ó, Uhum. pô, vai digitalizar, vai virar tudo IA, e agora, assim, tá, então virou bastante IA, nós temos que aprender a usar melhor. Só que, assim, o pessoal está querendo o humano de volta. Como é que eu volto para ter uma integração e como é que eu puxo essa relação, né? É lógico, ainda trouxe outras temáticas no meio, mas, assim, a gente pode botar como um contexto geral, foi realmente essa pegada aí, de você utilizar ou puxar uma nova humanização no processo que automaticamente vem de uma exigência do próprio consumidor, né? Então, essa linha. No fim das contas, quem está na ponta
são pessoas, né? Então, o consumidor final são pessoas, e por mais que você possa automatizar, robotizar, né, e vários outros Rs aí, você faz tudo isso pensando nas pessoas, na conveniência, no bem-estar, na experiência, né? Ou seja, o simples fato de você automatizar e eliminar uma tarefa que o consumidor, o indivíduo tem que fazer, isso gera um benefício. Né? Ou seja, você está colocando robô, você está colocando máquina, você está colocando software para fazer aquilo que, puxa, eu não quero dedicar atenção, quero dedicar esforço para isso. E eu quero focar onde a experiência é maior. Né? Muitas vezes a experiência é não ter que fazer nada, muitas vezes a experiência é ter que fazer muita coisa, mas eu vou focar naquilo que tem valor na minha percepção enquanto consumidor. Né? Acho que esse é o grande pulo do gato aí com as tecnologias mais avançadas que a gente tem toda a polêmica e a chegada das inteligências artificiais chinesas, né, que estão bagunçando também o jogo aí. Ainda tem muito que provar, mas gera algumas provocações no sentido principalmente de custo para poder fazer tudo que as americanas estão fazendo, os chineses estão conseguindo fazer mais barato, como muito fizeram em vários outros segmentos de indústria e tudo mais, né? Mas primeiro a gente tem que colocar isso à prova, mas o mais importante, eu acredito que o Biff deve concordar comigo, é esse olhar para frente. Porque se não tudo que está no NRF, que está nessa feira, vai chegar para o Brasil, ou vai chegar para o pequeno varejista brasileiro, provavelmente tudo que chegará para nós aqui passou por lá. Então é importante ter isso no radar e estar atento, né? Eu concordo plenamente, né? Como você colocou bem, eu acho que esse é o caminho, o fluxo das inovações, o processo passa por ali e se não aplicado no Brasil, pelo menos dá um direcionamento no que a gente está usando aqui. Quando a gente volta um pouco no assunto da inteligência, DeepSeek, etc., que está entrando aí no meio, realmente, eu acho que assim, depois que o trem passou, falar que você faz algo melhor, mais barato, é fácil. Agora, assim, tudo que é da China, eu fiz com 6, baseado em quê? Entendeu? Não, o que eu fiz aqui, como? Eu vou te mandar uma planilha do Excel dizendo que eu gastei 6. Tá, então não é bem assim. Você vai lá na OpenAI, que é tudo, né? Você pega o sisteminha aqui da própria SEC aqui, que é você vê lá quanto o cara gastou, tá lá. Então, assim, tem uns pormenores assim, que é fácil contar, vamos ver o depois. Exatamente, né? exatamente, né? O que está no para-choque adesivado é uma coisa, agora o motor que tem dentro do capô, esse sim faz a diferença, né? Faz bastante. Mas acho Pessoal, diga lá, bicho. Mas acho que essa é a linha aí, né? Então, como a gente estava falando, realmente a aplicação da IA e, como você colocou, a humanização no processo. Vamos lá. Bacana. Faz uma chamada para o pessoal assistir nosso episódio completo agora na 5ª temporada. Então vamos lá, gente. Vou fazer um bate-volta rapidinho aí no Brasil, justamente aí no projeto pós-NRF. E eu vou aproveitar, obviamente, para gravar aí com o meu amigo grande Conte essa mais uma participação. Se vocês querem escutar, na verdade, como um empreendedor no passado, um varejista, alguém que nasceu no negócio, que tem, né, na veia realmente varejo, de uma forma limpa, clara, direta, o que acontece, o que deixou de acontecer e pontos importantes para você ser relevante no seu negócio, vem escutar a gente daqui uns dias, vocês vão gostar do que eu tenho para falar. Eu tenho fama de ser extremamente direto no que eu falo, então realmente eu falo, dói um pouco, eu brinco nas missões que o pessoal fala, se sair daqui incomodado comigo, deu certo, a ideia é que você saia incomodado. Se você achar eu legalzinho, só não dá certo. Eu preciso que você volte incomodado. E você quer escutar alguém para falar para você falar, pô, filha da mãe desse cara me falou um negócio e eu vou ter que me mexer. Então, vem me escutar, que vocês vão escutar e vão sair ardidos e vão ter que se mexer, gente. Zona de conforto é um negócio que não funciona para empreendedor, para ninguém, né? E o varejo é muito dinâmico, né? Então não dá para se acomodar. Bife, fala pra gente aqui, quantas apresentações de pós-NRF você vai fazer na tua vinda para o Brasil? Eu vou fazer confirmados já 6, talvez 7, 8. Ainda 2 estão em parênteses aí por uma questão de agenda, né? Eu fico uma semana, na semana antes do carnaval, depois eu volto, que eu tenho que dar aula aqui, eu volto novamente no meio de março, né?
Então, eu vou estar aí realmente atendendo a demanda, principalmente do Sebrae do Paraná. Então, são eventos que vão acontecer nas regionais. Fica ligado que são eventos gratuitos e é legal. Venham lá escutar a gente. Não vai estar só eu falando. Tem o Maurício, que é o pessoal da equipe de tendências do Sebrae, que é bem legal também. Dá um up para o empreendedor. Bacana. Me segue o Bife, deixa todas as arrobas aí, Jorge. Bife Neto, Bife com 2 Fs, Neto com 2 Ts, né? Então, @Bife Neto. Quer saber um pouco mais sobre mim? Tem lá www.bife.pro.professor.br. Ali tem o meu ali. Até meu Depois eu WhatsApp. deixo. Olha só. Depois eu deixo aqui embaixo para você, no descritivo desse vídeo, na plataforma que você está acompanhando. Se você puder acompanhar o Bife, me segue também. A gente vai propagar esses anúncios, esses eventos. Mas mais do que isso, aqui no ConteCast você vai ter uma edição exclusiva do Pós-NRF por Jorge Bife, né, dedicada à audiência do podcast. Olha que privilégio, né? E gravada aqui no Brasil, em estúdio, bonitinho, como você está acostumado a nos acompanhar. Então, o Bife, vou falar que vem exclusivamente para isso, mas vai ser uma boa agenda de gravar aqui no estúdio e falar do que aconteceu aí na feira, que aconteceu em Nova York. Né? Para você que está nos acompanhando, para você que está chegando agora, essa é a 5ª temporada do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Vamos falar de varejo, vamos falar de venda e vamos falar de valor. Nessa 5ª temporada, além do Bife, que vai estar aqui no episódio completo falando de pós-NRF, vamos sim falar de NRF, vamos falar com gestores de empresas, vamos falar com quem senta na cadeira e toma decisões no mundo do marketing, no mundo das vendas, quem treina os vendedores, vamos falar com quem é varejo, vamos falar com quem é distribuidor, vamos falar aqui, Bife, sabe do quê? Universo pet. Né, que todo mundo gosta de ter um gatinho, um cachorro, um periquito, mas existe um mercado gigantesco aí por trás e é um dos subsegmentos do varejo que mais se salientam nos últimos anos. Principalmente na pandemia a gente viu um crescimento que já vinha muito acelerado, mas explodiu na pandemia. E a gente vai falar aqui exclusivamente como é esse varejo, essa distribuição de artigos voltado para pet. E aí vai desde o antipulga, do remédio, do antibiótico por pet, até o lacinho para cachorrinha, para o gatinho, que, cara, movimenta muita grana. Vamos entender quais são os anseios, quais são as dores, quais são os objetivos de quem compra, dos consumidores, quem está na outra ponta, quem entra nessa loja, quem acessa o site. Vamos falar de e-commerce, vamos falar de digital, vamos falar do que foi, não sei se no ano passado ou no ano anterior, o Bife pode me atualizar, o Back to the Basic, lembra, Bife? Né? Se hoje a temática é o Game Changer, na edição anterior foi o Back to the Base. Vamos voltar para o balcão, vamos saber o nome, o sobrenome do cliente e do gatinho dele também. Né? Então, como que a gente faz tudo isso funcionar em diferentes setores, em diferentes culturas, em diferentes contextos? Eu acho que é aí que mora o grande segredo da coisa, do que simplesmente você ter aquela fórmula mágica de growth, tem que fazer o anúncio digital, eu tenho que fazer essa fórmula aqui, eu tenho que ter isso na loja. Talvez no meu mercado, na minha cidadezinha, não funcione bem assim. É isso, Bife? É isso mesmo, realmente essa adaptação e essa realidade é de cada um. E realmente são mercados, e como você colocou bem, tem muito assunto para falar em varejo. Vai ter muita coisa para a gente conversar ainda. Então vem para cá, que está começando a 5ª temporada do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Até a próxima. Valeu. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.